A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer aqui uma palavra que se encontra em Lucas capítulo 16, que o próprio Jesus ele conta uma parábola a respeito de um homem rico e um mendigo, aonde este homem rico, ele com toda a sua fortuna, com toda a sua riqueza, ele vivia uma vida tão regalada, tão boa, tão bem-sucedido. Ele comia bem e do melhor, que aonde tinha um mendigo que vivia todos os dias na sua porta, na sua casa. Todos os dias aquele mendigo estava ali pedindo algo para matar a sua fome, matar a sua sede. Aquele mendigo tinha uma aparência tão descaída, todo sujo, todo sem aparência nenhuma. E você conhece um mendigo que às vezes passa por nós ou chega em nossas portas, ou então nós vejamos na rua. Este homem mendigo estava todos os dias ali, na casa daquele homem rico, aonde ele se alimentava das migalhas, da sobra, do resto que sobrava ali nos pratos daquele homem rico, e por certo ele colocava na calçada, e aquele mendigo se alimentava e comia aquela comida, aonde diz que os cachorros vinham, lambia e ele matava a sua fome. E nós vejamos que todos os dias era desta forma para este mendigo. Este homem rico que não tinha coragem de colocar em sua casa, de dar um banho, de alimentar este homem rico, este homem mendigo, alimentar, dar almoço, dar merenda, criar este homem chamado mendigo, ou então fazer uma casa para ele, mas não. Todos os dias, quantas vezes aquele homem, ele sentiu frio, sentiu calor, pelas madrugadas, o frio, chuva. E a situação deste homem era difícil. Mas chegou um tempo, chegou uma hora que tudo muda, que tudo passa, que tudo vira o quadro. O que vale nesta vida é o depois das nossas vidas. Não é o presente, nós queremos saber do depois de tudo isto. Nós vejamos que Jesus começa a contar esta parábola e disse que um certo dia este mendigo, ele morreu. Ele foi levado pelos anjos aos céus, ao paraíso, ao seio de Abraão. Ele foi levado para o descanso eterno. E passando alguns dias, o homem rico também morreu, mas ele foi para outro lugar. Veja que existe uma separação. Este homem rico ficou num tormento eterno, numa escuridão. De lá ele via o mendigo no paraíso.
Este homem rico ficou numa tormenta tão grande que chegou a um ponto de pedir uma gota de água. Ele pediu para Abraão que o mendigo viesse para molhar a ponta da sua língua com o dedo. Agora ele começa a se lembrar deste mendigo. Ele começa agora a rogar, pedir a este mendigo. E Abraão disse: não, nem os daqui pode passar para aí e nem os daí pode passar para cá. Existe uma separação. Este homem rico disse: mas, pai Abraão, eu tenho 5 irmãos na terra. Envia alguns dos mortos daqui para ir até lá avisar a eles que não venha para este mesmo lugar. Abraão disse: mas lá tem os profetas, pregador da palavra, anunciador, ensinador, todos os dias estão nas portas, pregando a palavra, anunciando, se eles der ouvido. Lá tem Moisés e tem os profetas. Se eles ouvirem, eles não vêm para este lugar. Mas se eles não ouvir, eles vêm para este lugar. Agora, se eles não ouvir, eles vão para o paraíso. Mas, pai Abraão, e nós vejamos que apareceu aqui 3 separações: céus, inferno, que é o lugar de tormento, e a terra. A terra, aonde tem os anunciadores, tem os profetas, que anunciam a palavra, que anunciam o caminho. Depois da morte tem vida eterna, mas muitos dizem que depois da morte acabou, não existe mais nada. E nós vejamos aqui uma prova, que depois da morte tem vida eterna e tem vida sem Deus, perdição total e tormento. E nós vejamos que Jesus começa a contar esta parábola. E foi mudado o quadro depois da morte deste mendigo. O que nós passamos nessa terra, nós temos que ter cuidado. Às vezes, nós não façamos, ou então nós não ajudamos ninguém aqui, mas lá na frente nós vamos se arrepender. Às vezes humilhamos muitas pessoas, às vezes humilhamos de todas as formas, porque come bem, porque vive bem, e pessoas não têm o que comer, que anda na rua. Às vezes tem gente que tem uma casa boa e tem gente que vive na rua, tem gente que não tem comida e tem gente que é fartura e passa na cara de muitas pessoas que não tem. Aí o tempo vai passando. Aí depois, o que vale nesta vida é o depois. Deus em Cristo os abençoe.